escola. Sei que o horário não é conveniente, né? Horário de trabalho. Mas a gente queria realmente trazer bastante pessoas para que pudessem ouvir esse grande escritor da mente humana, né? Ele é uma pessoa assim extraordinária. Quem está aqui com certeza já leu alguma coisa dele, né? E Dr. Augusto Cury, todo mundo sabe, é psiquiatra, né? Doutor, psiquiatra, psicólogo, estudante da mente humana, tá? E já vendeu mais de 25 milhões de livros somente no Brasil, tendo sido publicado em mais de 70 países. Foi considerado pelo jornal Folha de São Paulo o autor brasileiro mais lido da década. Então, para não perder tempo, tá? Convido aqui o Dr. Augusto Cury para que possa dar uma palavrinha com vocês, pelo menos de meia hora, né? Já vamos sair daqui construídos, com certeza. Peço que vocês me dêem um aviso, porque se eu não me perco nas palavras aqui, perco meu voo. Tenho que dar uma conferência agora à tarde em Recife. Bom, é uma grande honra estar aqui na Escola Sol e Lua, uma pequena grande escola. Aqui está nascendo já há alguns anos, mas uma escola que vai brilhar no sol de Maceió, brilhar no sol de Alagoas, no sol do Nordeste, no sol do país. Porque é uma escola que optou pela mais excelente educação, a educação socioemocional. As escolas no mundo todo, de um modo geral, estão doentes, formando pessoas doentes para uma sociedade doente. Porque elas se tornaram, nos últimos 5 séculos, excessivamente cognitivas. Ou seja, valorizando o raciocínio, a memória, o pensamento lógico e assim por diante. Esquecendo que o Homo sapiens, esse ser, essa espécie, que é a única espécie que pensa e tem consciência que pensa, em meio a mais de 10 milhões de espécies, tem um planeta chamado emoção. Sem cuidar do planeta emoção, ricos se tornam miseráveis. Eu já tratei de celebridades internacionais, de pessoas multimilionárias, bilionárias. Eu vi muitos miseráveis morando em palácios, porque não aprenderam a proteger o território da emoção. Sem gestão da emoção, os casais começam o seu relacionamento no céu do romance, mas infelizmente terminam no inferno dos atritos. E cerca de 80% dos relacionamentos não duram 10 anos. Mesmo que não se separaram, eles já esgotaram o seu romance. Não poucos são viciados em brigar um com o outro. Quem conhece pessoas aqui que brigaram a vida toda e não se separaram? Levante as mãos. Quanta gente. Se você retira-os um do outro, eles são sóbrios, serenos, lúcidos. Quando você coloca juntos, Terceira Guerra Mundial. Até o tom de voz irrita, porque eles não aprenderam a proteger o planeta emoção. Sem também proteger a emoção, excelentes profissionais sabotam a sua consciência crítica, as suas habilidades, a sua capacidade de se reinventar e de escrever os capítulos mais importantes nos dias mais tristes da sua própria história. E, sem gestão da emoção, crianças e adolescentes asfixiam a fase mais importante para o desenvolvimento da inteligência, a infância e a capacidade de se aventurar. Eles se tornarão mendigos no único lugar que é inadmissível ser paupérrimo. Precisarão de muitos eventos, produtos, presentes para sentir migalhas de prazer. E nós estamos vivendo a era dos mendigos emocionais. O meu grito de alerta em mais de 70 países em que eu sou publicado é que a espécie humana está num grande paradoxo. Nunca tivemos uma indústria do lazer tão poderosa como na atualidade, capitaneada pela televisão, pela internet, pelos games, videogames,
esporte, literatura, música, é uma indústria mais poderosa, 100 vezes pelo menos, que o Coliseu Romano, que as Olimpíadas e os teatros gregos. As crianças e adolescentes deviam levantar cantarolando, brincando, relaxados, mas estamos diante da geração mais triste de todos os tempos. Aumentamos em 40% o índice de suicídio entre jovens de 10 a 15 anos. E dia 5 de setembro, no Japão, ocorre o maior índice de suicídio. Sabe por quê? Primeiro dia de aula. Países nórdicos, como Dinamarca, Suécia, Finlândia, Suíça, que tem um apogeu da educação clássica, estão em patamares baixos da educação emocional. As crianças e adolescentes não sabem filtrar estímulo estressante, porque ninguém fala sobre isso. Não sabe gerenciar a ansiedade, porque ninguém fala que a ansiedade ela é inerente ao ser humano. Existe uma ansiedade extremamente importante, que leva você a ter curiosidade, a ter metas, sonhos, projetos, a construir novas amizades, novas perspectivas. Mas quando ela é intensa, ela gera sintomas psicossomáticos, indicando se nós não a gerenciarmos, nós esgotamos o cérebro. Quem é preocupado aqui em preservar o planeta Terra? Levante as mãos. Tem alguma preocupação? Quem aqui tem cuidado, protegido o planeta cérebro aqui? Levante as mãos. Quais ferramentas? Quais ferramentas? Você é preocupado. Como é que você se chama? Morgana. E qual a sua profissão? Morgana é psicóloga. Ah, eu amo os psicólogos. Estou sempre treinando isso. Morgana, que ferramentas você fez? Obviamente uma graduação, não sei se fez graduação, fez lato sensu ou estricto sensu, mestrado e doutorado. Mas a formação clássica de psicologia nos leva a conhecer as teorias da personalidade, como de Freud, Jung, Adler, Piaget, Vygotsky e assim por diante. Mas nós aprendemos nas faculdades de psicologia a prevenir transtornos emocionais? A Morgana disse que não aprendemos. E isso é muito sério. E quais as ferramentas para prevenir transtornos emocionais? Aprendemos a proteger a nossa emoção? Por isso que muitos profissionais de psicologia e de psiquiatria são ótimos para os seus pacientes, mas são carrascos em si mesmos, esquecem-se de se colocar no lugar digno da sua própria gente. E quais as ferramentas que nós devemos utilizar, por exemplo, para proteger a emoção? Número 1, não ser um agiota da emoção. Epa, agiota? Quem já ouviu falar de agiota aqui? Levante as mãos. Todo mundo. O agiota, quando empresta, ele cobra juros caros ou baratos? Caríssimos. O agiota, ele confia em alguém, ele dá crédito para alguém quando ninguém mais dá crédito, nem o gerente de banco. Mas a fatura é altíssima. E os agiotas da emoção são aqueles que cobram demais dos filhos, que não deixam os filhos brincarem, se sujarem, terem infância. São aqueles que cobram demais do parceiro da parceira, o marido ou a esposa. Não são tolerantes, flexíveis, não dão risada saudavelmente de algumas limitações, não dançam a valsa da vida com a sua mente engessada. Eles aumentam o tom de voz, criticam excessivamente, passam sermões, têm a necessidade neurótica de mudar os outros. Repitam comigo: ninguém muda ninguém. Eu tenho o poder de piorar os outros, mas não de mudá-los. Mas os agiotas da emoção, eles querem mudar ferro e fogo. Eles são quase que como neurocirurgiões, querem operar o cérebro. Quem já tentou mudar uma pessoa teimosa aqui? Levante a mão. Parabéns, vocês a pioraram. Por quê? Porque todas as estratégias que os seres humanos utilizam, mesmo executivos nas empresas,
para mudar as pessoas, como disse e reitero, elevar o tom de voz, criticar excessivamente, passar sermões, comparar, pressionar, chantagear, expor publicamente o erro de um filho, de um aluno, de marido, esposa ou de um colaborador nas empresas. Todas essas estratégias mexem com fenômenos inconscientes. Em destaque o fenômeno RAM, registro automático da memória, que em milésimos de segundos arquivam janelas ou arquivos traumáticos, que eu chamo de killer. E essas janelas são armadilhas. Toda vez então que nós constrangemos alguém, forma-se uma janela killer, e quando nós entramos nessa janela traumática, o volume de tensão é tão grande que bloqueia milhares de outras janelas e o eu não consegue encontrar respostas inteligentes nas situações estressantes. Por isso que nos primeiros 30 segundos os pais cometem os maiores erros com os filhos. As esposas e maridos dizem palavras que jamais deveriam dizer e que retroalimentam as janelas traumáticas. Os professores expõem publicamente o erro de um aluno. Parece que estão tão corretos. O aluno acabou de ter uma atitude inadequada, agressiva ou conversa paralela, ao invés do professor conhecer o funcionamento da mente e a última fronteira da ciência, que é o mundo onde nascem os pensamentos, que é um mundo onde se registra esses pensamentos e se gerencia a ansiedade. Não, o professor, querendo atuar como neurocirurgião, diz: você não vai virar nada, né, nessa vida. Ou um pai fala para um filho: você só me decepciona. Ou o marido chega a dizer para a sua esposa: eu não te suporto mais. Ou ela diz para ele: simples palavras, em 5 segundos, são registradas como janelas altamente poderosas no córtex cerebral, que tem um volume de tensão capaz de bloquear outras janelas e aprisionar o ser humano no único lugar que ele deveria ser livre. E nós não aprendemos isso nas faculdades de psicologia e de psiquiatria. Por quê? Porque essa fronteira da ciência, a última fronteira, não foi estudada. Usaram o pensamento pronto para produzir milhões de dados sobre a formação da personalidade, o processo de aprendizado, as relações sociopolíticas, mas não se estudaram o próprio pensamento, sua natureza, seus tipos, como ele se registra, como ele deve ser gerenciado. Não se estudou adequadamente a consciência existencial e nem o eu como gestor da mente humana. Então, há um vácuo enorme, gritante. Por isso que, com muita humildade, eu tenho tentado contribuir com as ciências. Durante mais de 30 anos, produzi mais de 3.000 páginas, uma das poucas teorias mundiais que estuda esse processo. A minha teoria se chama inteligência multifocal. Ela engloba multifocalmente os grandes pensadores e estuda essa vertente, essa nobilíssima e complexa área que envolve a natureza, tipos, processos construtivos e processos de gerenciamento dos pensamentos. Não gerenciar os pensamentos, não proteger a emoção, não ter um eu como autor da história, é um risco altíssimo para adoecer. Estatísticas internacionais revelam que 1 em cada 2 pessoas desenvolverá um transtorno psiquiátrico, depressão, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, TOC, transtorno obsessivo compulsivo, anorexia, bulimia, vigorexia. Vigorexia é aquelas pessoas que malham nas academias, tomam anabolizantes sem nenhum controle, para ter uma musculatura avantajada, para compensar seu complexo de inferioridade, a fragmentação da sua autoestima. Claro que é bom fazer exercício, mas tudo que você faz em excesso, sem controle, isso é doença. Inclusive é ótimo chorar, claro que é ótimo se preocupar com a dor dos outros, mas viver a dor dos outros é um excesso, isso é doença, ou adoece o psique. É importante se preocupar com o amanhã, claro, mas sofrer por antecipação nos adoece e esgota o cérebro. Quem é que sofre por antecipação? Levante as mãos. As melhores pessoas estão assim, só que elas são ótimas para a sociedade, mas não para si. Por isso que psicólogos estão adoecendo maciçamente, por isso que médicos estão adoecendo maciçamente, empresários, executivos, educadores, professores. Em São Paulo, mais de 200.000 professores estão afastados por doenças emocionais. Claro
Os professores, recitem essa tese, os professores são cozinheiros do conhecimento que preparam o alimento para uma plateia que tem alto apetite ou pouco apetite? Mas os alunos têm pouco apetite ou alto apetite? Na era digital, na era do celular, os alunos não têm deleite do prazer de aprender, como Platão preconizava. Antigamente o professor era o herói. Hoje muitos professores são chatos, principalmente no Fundamental 2 e no ensino médio. Muito sério. Até porque uma das síndromes que eu descobri a partir da construção de pensamentos, desse estudo sistemático, é a síndrome do pensamento acelerado. Quem já ouviu falar sobre essa síndrome? Pensar é bom, pensar com consciência crítica é ótimo, pensar demais é uma bomba contra a saúde emocional. Esgota o cérebro. É muito sério. Esgota o cérebro. E o cérebro, vocês estão esgotados? Como é que é seu nome? Hélio. Vocês são parentes? Hélio. Hélio, você não imagina o que a aceleração do pensamento causa no córtex cerebral. Eu dei uma conferência para 50 empresas psicologicamente mais saudáveis do Brasil. Os executivos feito um teste de qualidade de vida em relação à síndrome do pensamento acelerado, a gestão da emoção, tinha que internar quase todos. E eram as empresas top do Brasil. É muito sério. Quais são os sintomas? Número 1, levante as mãos, se tem. Quem acorda cansado? Dores de cabeça, dores musculares. Quem tem dificuldade de conviver com pessoas lentas? Não é que elas são lentas, é que vocês são acelerados demais. Quase todos, né? Quem acorda no meio da noite não consegue dormir mais. Levante as mãos. Isso é sério. Nós esperávamos 1 a 2% das pessoas tivessem insônia. Hoje é inacreditável. As pessoas, elas mexem com a molécula de ouro que induz o sono. Como é que ela se chama? Melatonina. Melatonina tem que estar em níveis altos para induzir o sono. Uma pessoa que fica no celular, ou fica pensando, ou sofrendo por antecipação, ou assistindo muita televisão, ou preocupado demais com tudo, faz com que a melatonina baixe. Então ela dorme, mas de repente, no meio da noite, acorda e parece um zumbi. E quer dormir. E a pior coisa do mundo é você ficar na cama quando não consegue dormir. Tentar dormir é péssimo. Contar carneirinho é horrível. O que a pessoa deve fazer? Ela deve, por exemplo, tomar um banho, relaxar, ou deve sentar numa poltrona, pensar em coisas agradáveis, que lhe dão prazer, ou ler um livro que necessita muito, mas por favor, proibido usar celular. Porque o celular, 1 ou 2 horas antes de dormir, como ele liberta um comprimento de onda azul que emana da tela, bloqueia a melatonina. A tela do celular está causando um transtorno. É um problema. Cuidado. Os seus filhos, os seus alunos estão acordando de madrugada sem que vocês saibam. E a ansiedade vai cobrar fatura, dores de cabeça, dores musculares, irritabilidade, baixo limiar para a frustração. São aquelas crianças que não suportam ser contrariadas, querem tudo rápido e pronto. O assassinato coletivo da infância das crianças no mundo todo. Um crime, nossa espécie cometeu um crime contra a infância das crianças. Essa geração que parece tão esperta, tão inteligente, quando você pega uma criança de 10, 12 anos que reclama de tudo, sabe muito mais que os pais em clicar ali, achar os programas, organizar os dados no computador. Coloque numa situação nova para resolver um problema. Coloque para fazer uma ligação. Eles falam todos os dias nas redes sociais. Fazer uma ligação para conversar com uma pessoa que eles não conhecem. Trava tudo. Porque não tem janelas.
que dão suporte à capacidade de se inventar, ser proativos, aumentar o limiar para a frustração, não ter medo da dor, não se preocupar com o que os outros pensam e falam de si excessivamente. Ou seja, na grande cidade da memória, usando a metáfora da cidade, tem um ou outro bairro que parece tão bonito, mas de repente a terra do córtex cerebral é uma terra desolada. Não tem pontes, não tem rios, não tem mananciais. Entende a metáfora que eu estou dizendo? Está faltando o desenvolvimento das habilidades mais importantes para que eles sejam felizes, estáveis, proativos, empreendedores, capazes de escrever os capítulos mais importantes nos dias mais tristes. Por isso, o programa Escola de Inteligência, que talvez seja o primeiro programa mundial nessa área, é por isso que vários países estão querendo importá-lo. E é por isso que a escola, que Sol e Lua está fazendo a diferença no teatro social. E nós estamos com mais de 150 mil alunos vivenciando o programa. E vamos às lágrimas ao ver os resultados. Crianças com 7, 8 anos de idade falando para os seus pais: papai, você perdeu o autocontrole. Ou mamãe, você não está pensando antes de reagir. Ou o pai eleva o tom de voz com outro filho: papai, você não está se colocando no lugar do meu irmão. Eles estão aprendendo o que nós não aprendemos. Não é um programa infalível, mas eles vão aprender, queridos amigos, o que nós não tivemos oportunidade. E isso é simplesmente um bálsamo para a humanidade. Um programa de gestão da emoção é caríssimo. É caríssimo. Eu só faço com algumas famílias, é um dos programas mais caros do mundo. Mas eu renunciei aos direitos autorais para que ele seja acessível. E custa o preço de um sanduíche por mês para os alunos, com todas as apostilas, com todos os treinamentos dos professores, com o curso dos pais anualmente. É baratíssimo para quê? Para contribuir com a humanidade. Agora, elas vão ter ferramentas para ter mais chance de prevenir transtornos emocionais. As vacinas não é infalível, mas tenha certeza. Eles terão ferramentas que poderão dar suporte para filtrar estímulos estressantes, para aplicar a técnica do DCD, duvidar, criticar e determinar, ou seja, fazer uma faxina na sua mente, não ser escravo de pensamentos perturbadores, aprender a não ser um consumidor emocional irresponsável. Quando alguém ofende, alguém rejeita, critica, não ficar comprando os estímulos estressantes. Claro que uma criança de 7 anos de idade já tem inúmeras, centenas, talvez milhares de janelas Killer. Já tem vários defeitos da personalidade. Já são irritadistas, tensas, ansiosas, mas elas vão ter essa grande oportunidade, uma aula por semana, para aprender as habilidades da inteligência socioemocional. Bom, deixe-me fazer mais uma pergunta para fechar o diagnóstico sobre a síndrome do pensamento acelerado. Se me responderem coletivamente, vou encaminhá-los um mês para um hotel fazenda. Quem anda esquecido, levante as duas mãos. Déficit, ele levantou as mãos, meu irmão. Déficit de memória. Déficit de memória. Sabe o que representa? Um grito do cérebro falando: João, eu não suporto mais. Você pode ser ótimo para a sociedade, mas você é carrasco de mim mesmo, do seu cérebro. Você sofre por antecipação, se preocupa com tudo. Você não leva a vida suavemente, você não dá risada da sua estupidez, você se cobra demais. Maria, você é uma pessoa que pode ser ótima para a sociedade, mas você é algoz da sua própria saúde emocional, não dá mais. Então ele vai bloquear os campos da memória. E você esquece uma série de coisas corriqueiras e reclama: nossa, eu estou esquecido, estou ficando esclerosado. Aí vai no médico, o médico não tem experiência, faz uma bateria de exames, até cintilografia, piora mais a ansiedade.
consequentemente, a retroalimenta. Para esse esquecimento corriqueiro, não procure o seu médico, porque ele provavelmente também está esquecido. Eu dou muitas conferências para médicos e, infelizmente, a situação é extremamente delicada. O ser humano moderno, ele se tornou o seu pior inimigo. Você não precisa de assistir um filme de terror no cinema para se perturbar. O eu mal organizado, mal construído, um eu que não gerencia a sua própria mente, é suficientemente habilidoso para construir na nossa mente um filme de terror. Você quer ver algo que esgota o planeta cérebro, o planeta emoção? Que quase todos têm? Sejam honestos. Quem cobra demais de si mesmo? Levante as mãos. Quase todos. Quem cobra demais de si é igual aquela pessoa que numa luta de boxe acabou de ser nocauteado. Então ele tem de ser preservado pelo juiz, pelos técnicos, todo mundo quer abraçá-lo, mas ele se levanta todo cambaleante. Não, eu quero apanhar mais. Ou seja, são pessoas que nunca estão satisfeitas consigo, que quando erram, pulem-se demais. Quando não conseguem agradar todo mundo, eles acabam se asfixiando. Eles nunca estão contentes, alegres consigo mesmo. Estão sempre preocupados com o que os outros pensam e falam de si. Eles vendem a sua paz por um preço vil. Bom, dá para entender que todos vocês deveriam voltar aos bancos de escola, como dessa escola, e aprender o programa. Qual programa? Escola da Inteligência. Todos vocês deveriam aprender essas ferramentas, porque, infelizmente, essa é a sociedade em que nós vivemos. Uma sociedade digital, mas uma sociedade doente. Temos saltos na comunicação com celulares. Falamos com pessoas do outro lado do mundo em instantes, mas o ser humano não sabe conversar com seus fantasmas, com seus medos, com as suas angústias, com a sua impulsividade. Ele simplesmente não sabe se recolher e criticar, discordar, confrontar, impugnar, como o advogado de defesa o faz no fórum. Hoje eu estava no hotel e um futuro juiz que passou em todas as etapas, falta só a última, veio me abraçar e disse que meus livros o têm inspirado muito. E eu tenho dado muitas conferências para magistrados, para plateias de juízes, e eu tenho dito que nunca nas sociedades democráticas houve tantos escravos no único lugar, que é inadmissível ser um prisioneiro dentro de si mesmo. O tempo da escravidão não terminou, senhoras e senhores. Ele mudou de endereço. Antigamente algemava-se os punhos, hoje as algemas são invisíveis. A gente não percebe, mas nossos filhos, com 7 anos de idade, têm mais informações que o imperador romano tinha no auge de Roma. Não é suportável. Se você tem num terreno milhões de tijolos, de pisos, de azulejos, de outros materiais que não são utilizados, isso é o quê? Isso é material rico ou lixo? Lixo. Nunca nas sociedades digitais houve tanto lixo acumulado no córtex cerebral. É como se você fosse num restaurante buffet. Alguém gosta de restaurante aqui? Aí no buffet, aí mas você gosta tanto, de repente você come tudo que está lá, em quantidades absurdas. Alguém faz isso? Ninguém faz, você seleciona. Mas nós não selecionamos a nutrição mental. As pessoas todos os dias, naqueles programas de televisão que sai até sangue, ficam horas e horas ali. Elas não conseguem dar um choque de gestão na sua nutrição intelectual. E não sabem que tudo é registrado sem autorização do eu, por um fenômeno inconsciente que eu chamo de RAM, registro automático da memória. Ele imprime em milésimos de segundos tudo que está ao nosso redor. Então nós temos que aprender a selecionar, a filtrar, caso contrário, a vida se torna um caos. Na era digital, nós processamos informações numa velocidade espantosa.
tudo que você acelera no mundo de fora, você ganha produtividade. Por exemplo, um trabalhador americano é 5 vezes mais produtivo que o trabalhador brasileiro. Se eles vão construir uma casa, a velocidade com que eles constroem é 5 vezes mais do que no Brasil normalmente. Tudo que você acelera no mundo de fora, você ganha produtividade. Se você melhora a potência dos motores, antigamente elas eram lentas, hoje eles são rápidos. A potência dos aviões, a potência do processamento de dados, mas tem uma coisa que você não pode acelerar: a mente humana. Se você acelerar os pensamentos, você esgota o cérebro. Você vai aumentar os níveis de estresse, os níveis de ansiedade. Você vai produzir sintomas psicossomáticos e você vai construir péssimas pontes consigo e com os outros. O meu dedo está na sua esquerda ou na sua direita? Na sua? E agora? E agora? Eu dei esse exemplo para mostrar que o pensamento, metaforicamente, se ele acelerar demais, você perde os parâmetros da realidade. Toda vez que você está hiperpensante, hiperpreocupado, toda vez que você está estressado, ofendido, você machuca seus filhos, machuca seus alunos, você se autofere. Acelerar o pensamento é contrair a leveza, a sua suavidade, o raciocínio complexo, a serenidade, a capacidade de se colocar no lugar dos outros, a capacidade de encontrar respostas inteligentes e a capacidade também de nos doar de maneira saudável. Vivemos numa sociedade urgente e doente. Lembre-se que eu falei, 1 em cada 2 pessoas desenvolverá um transtorno psiquiátrico. Mais de 3 bilhões de seres humanos. E nem 1% deve se tratar. E a minoria da minoria vai encontrar um bom profissional de saúde mental, que vai estimular o eu a ser gestor da mente humana. Ontem eu fiz uma brincadeira séria, eu quero fazer essa brincadeira com vocês. 1 em cada 2 pessoas. Olhe para quem está do lado. Se não for você, vai ser ela ou ele. Bom, mas se aprenderem essas ferramentas, vocês vão filtrar estímulos estressantes e proteger a emoção. Eu vou encerrar minha conferência falando rapidamente sobre as técnicas de gestão da emoção para proteger. Número 1. 2. Vai diminuir a expectativa do retorno. Por favor, não cobre demais da sua esposa e do seu marido. Quem cobra demais está apto para trabalhar num banco, numa financeira, mas não para ter uma bela história de amor. Cobrar demais é um problema. Número 2, não cobre demais em si mesmo, como eu disse. Isso não quer dizer que você não deva ter metas, não quer dizer que você não deve se reinventar, dar o melhor de si para dar respostas inteligentes. Pelo contrário, você vai ser mais eficiente. Número 3, por favor, por detrás de uma pessoa que fere, há uma pessoa ferida. Ninguém te machuca se primeiramente não for machucada. Dê desconto para as pessoas ao máximo. Isso não vai mudá-las, mas muda a maneira como você se vê e se enxerga. Número 4, perdoe. Mas para perdoar não adianta ser um herói religioso. Até porque nem Jesus Cristo foi um herói religioso. Ele perdoava aprendendo a se colocar no lugar do outro. Lembre-se, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ele dava descontos porque se colocava no lugar das pessoas e percebiam que por detrás de uma pessoa que fere há uma pessoa ferida. Ele percebia que eles estavam presos pelas janelas killer, asfixiando a capacidade de raciocinar de maneira inteligente, livre. Quando Judas o beijou, ele falou: amigo, para que vieste? Ele não vendeu sua paz por um preço vil, nada tirava sua paz. O eu dele era autor da própria história. Ele exaltou o traidor e o chamou de amigo, indicando que ele não tinha medo de ser traído, tinha medo de perder um aluno, porque cada aluno para ele era uma estrela viva no teatro da existência. Mas não é assim que tem acontecido nas universidades do mundo todo, nas escolas. Saibam que os alunos que hoje mais nos decepcionam são aqueles que mais podem nos dar alegria. E quando ele estava, horas depois, sendo negado por Pedro mais uma vez, ele estava resgatando aquele aluno. Por isso que
Quando Pedro negou pela terceira vez, os olhares se cruzaram e apenas um médico detectou esse olhar. O Dr. Lucas foi os olhares mais lindos da literatura mundial. O professor gritou sem dizer palavras: eu te compreendo, eu te compreendo. Não importa que você me anule, eu entendo que você é escravo agora no único lugar que deveria ser livre. E Pedro foi chorando. Pedro, que era imperativo, tenso, ansioso, que só dava dores de cabeça para o seu professor, se tornou um dos alunos brilhantes que mudou o traçado do mundo da história. Os alunos que mais te decepcionam. Se você investir neles, não desistir, se você proteger sua emoção, eles poderão ser aqueles que mais lhe dão alegrias. Por favor, cada aluno precisa dos professores de maneira solene. Mesmo as melhores notas, cuidado. Por detrás das melhores notas pode haver timidez, insegurança, autopunição, isolamento social. Tem de investir também nesses alunos, tem de estimulá-los a serem mais soltos, livres, sociáveis, não autopunitivos. Tem de investir em todos os alunos, todos, sem exceção, para que eles se tornem pensadores, para que eles aprendam a proteger a sua emoção, a debater ideias, a discutir o pensamento, a desenvolver o raciocínio esquemático, para que eles não se tornem, como está ocorrendo no mundo todo, uma plateia de espectadores passivos, de repetidores de informação e não pensadores que mudam o mundo, pelo menos o seu próprio mundo. Portanto, queridos amigos, eu encerro a minha conferência, breve conferência, dizendo que o seu eu possa ser autor da sua própria história. E como autores, não tenham medo de sonhar. E entre os melhores sonhos está o sonho de ser feliz. Mas a felicidade que nós preconizamos não é a felicidade que as pessoas dizem no teatro social. Nós preconizamos a felicidade inteligente, que é a felicidade sustentável, onde você dá o melhor de si para que os outros também sejam felizes. Não é a felicidade discursada por Vinícius de Moraes, que o amor seja eterno enquanto dure. Nada tão belo, nada tão ingênuo. Que o amor seja eterno enquanto se cultive. Você deixar o amor isolado, a felicidade isolada, o prazer isolado, ou seja, sem cultivá-lo, sem proteger a emoção, cedo ou tarde o melhor amor se dissipa, o melhor romance se esvai, a pessoa mais alegre asfixia o seu contentamento, a sua satisfação. É necessário proteger a emoção para que o amor seja cultivado. É necessário o eu ser autor da própria história para que haja uma felicidade feliz. Portanto, uma felicidade inteligente. Portanto, que você sonhe muito. Se sonhar, não tenha medo de falhar. E se falhar, repense a sua vida, mas não desista. Dê sempre uma nova chance para si e para os outros. Saiba que apesar dos seus defeitos e apesar do seu cérebro estar esgotado e o planeta em emoção está desertificado, você pode e deve renovar os recursos naturais. Porque você não é mais um número na multidão, mas uma estrela viva no teatro da existência. Você pode e deve ser o autor da sua própria história. Muito obrigado por me ouvir.